Alô, você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e raciocínio lógico. E na aula de hoje, galera, nós vamos ter um papo interessante sobre raciocínio lógico matemático, também conhecido por lógica sequenciais. Vamos falar aí sobre sequências de números, sequências de letras, sequências de figuras e como entender a esquemática, o padrão da lógica implementado em cada situação. Beleza? Vem comigo, galera, vamos dar o pontapé inicial aí. Tá? Então, nosso assunto hoje é sequências, né? E no estudo de sequências, nós vamos estar abordando na aula de hoje. Primeiro, o que é uma sequência lógica? A gente precisa compreender esse contexto. Depois, nós vamos falar dos tipos de sequências numéricas, né? Qual é o padrão que as bancas utilizam, como entender essa lógica. Depois, falaremos sobre sequência de letras. Na sequência, sequência de figuras e, por último, nós vamos aí resolver alguns exercícios das mais variadas bancas aí envolvendo esses assuntos. Tranquilo, galera? Beleza! Vamos começar falando então de lógica, sequência lógica. Como eu disse, também conhecido como raciocínio sequencial ou lógica sequencial. O que é isso, professor? São formas de descobrir um padrão, né, para que as sequências sejam organizadas. Então, eu tenho uma sequência de números, letras, figuras, e existe um padrão, uma lógica padrão que determina quem é o próximo elemento dessa sequência. Então, essa sequência lógica é exatamente isso, é uma forma de determinar um padrão de sequência de cada elemento que constitui esse conjunto de elementos, ok? Podem ser números, objetos, figuras, letras ou pessoas, beleza? Bom, entendido o que é a sequência lógica, né? E aí a gente já falou sobre isso, né? Que ela pode ser formada por números e letras. Nós temos que o grande, digamos assim, o grande desafio que você vai enfrentar é exatamente encontrar essa forma que a banca está estabelecendo nessa sequência. E aí, prezado concurseiro, esse desafio não é fácil. Não é fácil, mas é possível. Ok? Por isso, nós vamos dar umas dicas de como você se organizar para compreender esse contexto, compreender esse padrão e, obviamente, encontrar a lógica presente naquela sequência. Tranquilo? É muito importante o seguinte. Por que eu digo que é muito difícil? Porque a gente tem que entrar na cabeça daquela pessoa que organizou aquele teste. Porque não é fácil, quando você monta uma sequência, você pensa em algo. Bom, eu quero montar uma sequência e o padrão que eu vou estabelecer é que o próximo elemento vai ser a soma dos dois anteriores. Você estabeleceu um padrão e assim você colocou os elementos na sequência. E aí, se você não descobrir qual é esse padrão, o que se passou na cabeça da banca ao organizar essa sequência, você não consegue resolver. Então, é um desafio muito grande, porque é realmente assim, nós temos que entrar na cabeça da banca para descobrir qual foi esse padrão que ela estabeleceu naquela determinada sequência. Tá? Mas vamos lá. Para isso, faz-se necessário que o organizador do teste, ele nos dê pelo menos 3 elementos sequenciais. Isso é uma condição para que eu consiga estabelecer uma lógica, senão eu posso ter infinitas lógicas, ok? Então, quando ele me dá uma certa quantidade de elementos, ele está limitando o padrão daquela sequência. E aí eu consigo ter um pouco mais de propriedade na hora de resolver, e até segurança também, beleza? Bom, então esses elementos serão necessários.
Para nós estudarmos e resolvermos os testes envolvendo lógicas sequenciais, existe, digamos assim, alguns pré-requisitos, né? Nós vamos começar falando sobre a sequência numérica. E a sequência numérica, ela nos remete a alguns conhecimentos prévios, né? Que eu estou me referindo a pré-requisitos. Estou referindo a pré-requisitos. Então, esses pré-requisitos são o seguinte. Primeira coisa que você tem que dominar bem, as propriedades, as operações fundamentais. Professor, o que são operações fundamentais? É a soma, subtração, multiplicação, divisão. São as operações básicas. Todo concurseiro tem que dominar bem e muito bem essas operações. Elas estão inseridas em boa parte das sequências numéricas. Com o conhecimento dessas 4 operações, você já mata mais de 50% das questões envolvendo sequências numéricas. Só essas operações. Mas, além delas, é importante que você tenha conhecimento sobre potências, sobre números primos. Como assim, professor, números primos? Números primos, dentro do conjunto dos números naturais, que são os inteiros positivos, ele é definido como sendo aquele que só tem 2 divisores, o 1 e ele mesmo. Então, todo número divisível por 1 e por ele mesmo é primo. Então, eu vou agora dizer alguns números primos para que você fique antenado, que são, digamos assim, os primeiros números primos naturais. Então, eu tenho o 2, e agora eu faço uma observação, 2 é um número par. Inclusive, galera, 2 é o único número primo que é par, ok? Todos os outros números primos são ímpares. O único par que é primo é o número 2. Então, eu tenho o 2, aí o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19, o 23, o 29 e assim vai. 31, por aí vai. Tranquilo? Então, esses números que eu elenquei são números primos. Por quê? Porque eles só são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Beleza? Bom, esse conhecimento de números primos também é interessante. Quadrados perfeitos. Professor, o que é um quadrado perfeito? Quadrado perfeito é um número que possui uma raiz quadrada exata, você pode definir assim, todo número que tem uma raiz quadrada exata é um quadrado perfeito, ou um número que é resultado do produto de 2 números iguais. Por exemplo, 1. 1 vezes 1 é 1. 4. 2 vezes 2 são 4. 9, 3 vezes 3 são 9. 16, 4 vezes 4 são 16. 25, 5 vezes 5 são 25. 36, 6 vezes 6 são 36. Observe que cada número desse ele é resultado de um produto de 2 números iguais. Então, ele é um quadrado perfeito. Tranquilo? Beleza. Além disso daí, acrescento mais uma outra observação, que é a progressão aritmética e geométrica. Tá? Essa situação aqui, ela também está presente nas sequências numéricas. E aí eu tenho que estar atento, tá? Progressão aritmética, a razão entre 2 termos permanece constante quando eu subtraio um número pelo seu antecessor, né? Progressão geométrica, a razão entre termos sequenciais também é constante quando eu divido um termo pelo seu antecessor, certo? Progressão aritmética e geométrica também é importante nessa sequência. Bom, vamos agora para alguns exemplos para a gente começar a construir. Veja bem, gente, nós vamos agora passar por uma série de situações onde a gente vai construir o raciocínio de uma sequência, para que você desperte um olhar mais, digamos assim, mais amplo de como identificar um padrão. Beleza? Vamos começar assim com situações mais simples, depois a gente vai ver os mais complexos no exercício, tá? Vamos lá. Primeira situação, 2, 5, 8, 11, 14, 17 e 20. Qual é o próximo número da sequência? Aí você pensa comigo, vamos tentar encontrar uma lógica. Uma das primeiras lógicas que nós testamos é
das operações fundamentais, soma, subtração, alguma coisa assim. Eu, particularmente, já penso logo em soma ou diferença. Se está aumentando, eu já penso em soma. Se está diminuindo, se os valores da sequência estão em ordem crescente, então pode ser uma soma. Se decrescente, pode ser uma subtração. Se alternados, pode ser aí uma soma e uma subtração, uma soma e uma subtração, porque pode alternar a lógica, ok? Mas observem o seguinte, 2 para 5 eu tenho 3. 5 para 8, eu também tenho 3. 8 para 11, eu também tenho 3. Observe que eu já encontrei o padrão que está associado a essa sequência numérica, que é a adição de 3 unidades ao anterior. Eu determino o próximo número. Observe, 11 para 14, 17 e 20. Obviamente, o próximo aqui é só eu somar mais 3, vai ser o número 23. Tranquilo? Ah, professor, essa foi fácil. Sim, nós estamos construindo, gente. Estamos construindo o conhecimento sobre isso. Vamos ver uma outra situação. Agora eu tenho os números escritos na ordem decrescente. 20, 18, 16, 14, 12. Então, mais uma vez, por ser em ordem decrescente, eu vou tentar verificar se é uma diferença, uma subtração. 20 para 18, eu tirei 2. 18 para 16, eu também tiro 2. 16 para 14, eu também tiro 2. 14 para 12, eu também tiro 2. Então, observe que o padrão estabelecido nessa sequência é a subtração de 2 unidades do elemento anterior. Portanto, aqui eu tenho 8, vou tirar 2 unidades, o próximo valor será o 6. Tranquilo? Belezinha? Professor, mas nem sempre será um mar de rosas. É verdade, galera. Nem sempre será um mar de rosas. Nem sempre a gente vai ter uma sequência assim, tão fácil, tá? Mas vamos ver uma outra situação aqui. Multiplicação e divisão presente na sequência numérica. Como que eu identifico isso? Primeiro, a multiplicação ela pode estar tanto em ordem crescente quanto em ordem decrescente. Alternante. A multiplicação ela pode estar presente na ordem crescente ou na ordem alternante. Quando que ela vai estar na ordem crescente? Quando eu estiver multiplicando por uma constante positiva, tá? E aí esse valor ele vai, obviamente, aumentando. Isso partindo de um elemento positivo. Se eu partir de um elemento negativo e eu for multiplicando por um fator, por uma constante positiva, obviamente eu vou diminuindo, ela vai ser decrescente, ok? Então, depende do ponto de início. Se eu inicio com um valor positivo e multiplico por uma constante positiva, os meus elementos irão crescer. Se eu parto de um número negativo e multiplico por uma constante positiva, os meus números irão diminuir, ok? Bom, e se eu multiplicar por uma constante negativa, professor? Aí a minha sequência será alternante, porque a gente sabe que na regra de sinais, menos com menos é mais e menos com mais é menos. Então, você observa que quando eu multiplicar o primeiro, por exemplo, mais 2 vezes menos 2, eu vou ter menos 4. E aí, quando eu for multiplicar o menos 4 pelo menos 2 novamente, que seria a minha constante, menos com menos vai dar mais 4, mais 8. Então, você observe que o sinal foi negativo, agora é positivo. O próximo já vai ficar negativo e depois positivo. Então, é uma sequência alternante entre positivos e negativos, toda vez que a minha constante for negativa, no caso de uma multiplicação. Bom, mas isso, como eu disse, se deve ao fato do jogo de sinais na multiplicação. Mas vamos lá. É uma crescente, aí você vai assim. Bom, se é uma crescente, pode ser soma, né, professor? Pode, se é uma crescente, pode ser soma, mas o padrão tem que ser mantido. Então, vamos lá. 2 para 4, aumentou 2. 4 para 8, já aumentou 6. Opa, já não manteve o padrão mais. Desculpa, 4 para 8, aumentou 4.
Vocês observem que já não manteve o mesmo padrão como no anterior. A soma era um valor único, era uma constante. Aqui não está ocorrendo isso. Ah, bom, então vamos pensar diferente. Então está descartada a possibilidade de ser soma. Então vamos verificar agora se é uma multiplicação, um produto. 2 para atingir 4, eu tenho que multiplicar por 2. 2 vezes 2 são 4. 4 para atingir 8, eu multiplico por 2 também. 4 vezes 2, 8. 8 para 16 também basta multiplicar por 2. Então, observe que o padrão estabelecido nessa sequência é uma multiplicação constante pelo fator 2. Então, vai ficar vezes 2, vezes 2, vezes 2. O próximo aqui da sequência também será vezes 2. E 128 vezes 2, 256. Pronto, está resolvido. Tranquilo? Beleza. Agora, eu tenho uma situação onde os valores estão diminuindo. Estão em ordem decrescente. Em ordem decrescente, o primeiro despertar nosso tem que ser para subtração. É a primeira coisa que você pensa. Está diminuindo? Subtração. Vamos tentar? Vamos ver se é uma subtração. Lembrando que o padrão tem que ser constante, não pode variar. Então, vamos lá. 128 para 64, diminuiu 64. 64 para 32, diminuiu 32. Opa, já não manteve o padrão. Vocês observem que tem que ser algo constante, não pode ser algo, para um é um valor, para outro é outro valor. Não é assim a lógica sequencial. Ela mantém um padrão constante, seja de soma, subtração, multiplicação, divisão, potência, o que for, mas é um padrão constante. Beleza, então não é diferença. Está descartada a possibilidade de ser diferença. Se não é diferença e é decrescente, então tem um forte indicativo de ser uma divisão. Então, vamos testar a divisão, tá? Bom, 128 para 64, basta dividir por 2. 64 é a metade de 128. Então, ao dividir por 2, eu encontro sempre a metade. Beleza. 64 para 32, mais uma vez, dividindo por 2. 32 é a metade de 64. Então, vocês observem que eu já encontrei o padrão estabelecido. O próximo número é sempre a metade do anterior. Olha só, 32 para 16, também divido por 2. Obviamente, o próximo vai ser 16 dividido por 2, que vai dar 8. Pronto, encontrei o valor estabelecido. Tranquilo, gente? Beleza? Essa primeira parte aqui, eu trabalhei inicialmente com as operações fundamentais, para te dar essa ideia desse despertar. Vamos ver agora mais dois casos aqui, números primos e quadrados perfeitos. Olha só essa situação aqui, ó. Números primos, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Vocês observam que eu tenho uma sequência de números e que se o concurseiro não ficar atento, ele não vai enxergar que são números primos, porque você não vai encontrar uma outra lógica aqui. Veja bem, galera. Se você não ficar atento, você vai passar batido, porque você não vai encontrar outra lógica aqui, tá? Qual seria a lógica aqui, ó? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Professor, 2 para 3 é 1. 3 para 5 é 2. 5 para 7 é 2. 7 para 11 é 4. 11 para 13 é 2. 13 para 17 é 4. 1, 2, 2, 4, 2, 4. Agora, eu não sei se o próximo vai ser 4, se o próximo vai ser 3, se vai ser 2, se vai ser 1. Então, observem que não existe por aqui uma análise assim. Não dá para que eu faça realmente essa determinação. Bom, então, o que eu posso entender? Os números são primos. Os números são primos. 2 é um número primo, 3 é um número primo, 5 é um número primo. Então é uma sequência de números primos. Então, depois do 17, eu sei que vem o 19. É o próximo número primo na ordem sequencial aí, crescente. Beleza, pronto, está resolvido. E aí,
essa análise aqui, que vai ser bem mais complexa fazer por ela, se torna mais, digamos assim, menos eficiente, porque eu perco muito tempo com ela. Outra situação, quadrado perfeito. Bom, quadrado perfeito é aquilo que eu já defini para vocês. É um valor que é resultado de um produto de dois números iguais, ou também pode ser definido como sendo todo número que possui uma raiz quadrada exata. Beleza? Então, observe. Primeiro quadrado perfeito que eu tenho é o 1, depois é o 4, porque 2 vezes 2, 4, depois o 9, 3 vezes 3, 9, 16, 4 vezes 4, 16, 25, 5 vezes 5, 25, 36, 6 vezes 6, 36, 49, 7 vezes 7, 49. Então, o próximo número da sequência é o 64. Por quê? Porque 8 vezes 8 são 64. Eu estou no 7, então o próximo é 8. 8 vezes 8, 64. Pronto. Isso aqui é uma sequência de quadrados perfeitos. Tranquilo? Então, uma sequência de números primos, uma sequência de quadrado perfeito. Beleza? Vamos falar agora de letras, gente. Como que é a sequência de letras? A sequência de letras, ela não fica muito distante da sequência numérica. Na verdade, a gente tem que fazer uma associação da letra com o número. Por quê? Quando eu falo número, eu quero deixar claro que é especificamente a posição que a letra ocupa. Nós temos um alfabeto latino, né? Nosso alfabeto é o alfabeto latino, que é constituído por 26 letras, de A a Z. Lembrando que o K, o Y e o W já estão incorporados no nosso alfabeto. Ok? Então, eles fazem parte oficialmente do nosso alfabeto. Desde 2000, alguma coisinha, acho que 2002, 2003, já foi incorporado isso daí. Eu não lembro bem o ano, mas foi agora, de 2000 para cá. E isso já faz parte do nosso alfabeto. Ok? Então, hoje nós não temos mais um alfabeto com 23, mas sim com 26 letras. Beleza. E cada letra tem uma posição nessa sequência. O A está na posição 1, o B na posição 2, o C na posição 3 e assim sucessivamente até chegar no Z, ocupando a posição 26. Tranquilo? Então, associe a letra a uma posição numérica sequencial que vai de 1 a 26. Tranquilo? Beleza. Olha só. Qual é a próxima letra da sequência? Eu tenho A, C, F, J, O. Por isso que eu fiz essa referência a você associar a letra com a posição. O A está em qual posição? Na posição 1. A letra C está em qual posição? Na posição 3. A, B, C. Então, está na posição 3. A letra F está em qual posição? A, B, C, D, E, F. 6. Na posição 6. O J na posição 10. Pronto. Só por aqui já dá para nós termos uma ideia. Tá? Já dá para nós termos uma ideia. O que aconteceu aqui? De 1 para 3. Ah, professor, pulou 2. De 3 para 6, pulou 3. De 6 para 10, pulou 4. Então, vocês observem que eu estou tendo uma sequência lógica onde de um elemento para o outro sempre aumenta uma unidade. O primeiro avançou 2, o segundo avançou 3, o terceiro avançou 4, o quarto vai avançar 5, exatamente. Então, eu estou no J. Então, conta comigo. Depois do J vem quem? K, L, M, N, O. 5. Então, O. Está aqui exatamente o salto que nós demos. O O vai estar na posição 15. Ok? E vai saltar 5. Obviamente que o próximo elemento, que é a pergunta, vai ter que saltar 6. Então, de 15 vai para 21. Estou na letra O e eu tenho que dar um salto de 6. Então, comigo aqui, O, letra MNO.
P, Q, R, S, T, U. 6 elementos, um salto de 6 posições. Então, a próxima letra aqui é a letra U. Tranquilo? Belezinha? Fechou? É isso aqui que é a análise de letras. E fica muito fácil quando a gente faz essa associação. Então, essa é a dica. Associar a letra à posição. E aí, quando você estabelece um valor numérico para a posição dessa letra, você vai ver qual é a sequência numérica que foi estabelecida. Aí a gente volta na sequência de números. Por isso que tem que ter esse encaixe aí. Tranquilo? Pode ocorrer também da banca trabalhar com letra e número juntos, formando um par ou trio, sei lá. Né? Então, ela pode colocar letra e número. E aí, nesse caso, a sua habilidade vai ter que ser mais, digamos assim, exigida. Porque você vai ter que ter um olhar para o número e um olhar para a letra. E fazer comparações dissociadas aí, separadas. Beleza? Então, eu tenho aqui, ó, B1, F2, H4, L8, N16, R32, T64. Qual o próximo da sequência? Então, eu vou ter uma letra e eu vou ter um número, ok? Professor, e se passar e se acabar a análise da letra Z? A sequência volta de novo para o A. Terminou o Z, volta no A de novo. Depois volta, é um ciclo, porque eu só tenho até Z. Chegou no Z, volta ao A de novo. Ou seja, depois do Z 26, o 27 seria o A novamente. Certo? E assim sucessivamente, porque não existe outras letras. Bom, isso se acaso você deparar com uma situação dessa forma, o que não é muito comum, não. Ok? Bom, gente, nós temos que fazer análises separadas, letra e número. Então, eu vou analisar primeiro a letra. Eu tenho aqui B, eu tenho aqui F, eu tenho aqui H. Só por aqui já dá para nós termos um parâmetro. O B ocupa qual posição? 2. O F ocupa qual posição? 6. O H ocupa qual posição? 8. Agora, do H para o L. H, I, J, K, L. Mais 4. Então, o L está na posição 12. Certo? Porque tem o K. Aí, você já observa o padrão, ó. De 2 para 6, aumentou quanto? 4. De 6 para 8, aumentou quanto? 2. De 8 para 12, aumentou? 4. O L é 12. O N, gente, vai ser 14, porque L, M, N. Então, aumenta mais 2. Pronto, já entendi a lógica da letra. Ela está alternando entre 2 e 4 posições. Ora ela avança 2, ora ela avança 4 posições. Então, olha só, 4, depois 2, 4, 2, o próximo será 4. Então, N para R, só para nós tirarmos a prova. Estou no N. O, P, Q, R, 4. 4 posições. De R para T, 2 posições. Então, de T para o próximo, 4 posições, porque está alternando. 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4. Então, eu estou no T, U, V, W, X. Não esqueçam da sequência das letras. T, né? Aí U, V, W, depois do VW, aí o X. Ok? Então, eu vou estar na letra X. É óbvio que se é uma questão de alternativas e só tem uma das alternativas com a letra X, eu já nem perco tempo olhando os números, eu já marcaria ela e pronto, bola para frente, tá? Porque eu já identifiquei a letra, tá? Agora, caso tenha mais de uma letra X, aí obviamente você vai ter que agora partir para os números. Então, vamos lá para os números. 1 para 2, 2 para 4, 4 para 8, 8 para 16. Observem, gente, está muito fácil isso aqui. Por quê? Porque
está na cara que só basta multiplicar por 2. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. E 64 vezes 2, 128. Portanto, x 128 é o próximo elemento da sequência. Tranquilo? Belezinha? Então, essa é a ideia de nós trabalharmos letras. Beleza, né, galera? Pessoas, gente. Pode aparecer pessoas. Eu chamei de pessoas, mas isso pode ser entendido também como figuras, tá? Pode ser pessoas ou pode ser figuras, tá? Desenhos, tal. E aí eu tenho que encontrar uma certa associação nessa sequência. Olha só o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui um rapazinho de braço para baixo, certo? É o primeiro elemento dessa sequência. Na onde essa sequência termina? Ela vai terminar na hora que esse elemento, que é o primeiro elemento, começar novamente. Agora eu tenho um detalhe, não é só ele que tem que começar, ele vai ter que aparecer, aí o segundo elemento da sequência tem que vir, o terceiro elemento da sequência tem que vir, porque pode ocorrer de aparecer ele e ainda não ser o fim. Porque para ser o fim, tem que iniciar novamente a sequência da mesma forma como está distribuído inicialmente, beleza? Então eu tenho um rapazinho de braço para baixo. Beleza. Qual é a dica? Tenta identificar esse cara novamente nessa sequência. Tenta identificar ele. Bom, vamos lá, onde que tem um rapazinho de braço para baixo? Ó ele aqui de novo, ó. Ah, tá aqui, ó. Então a dica é essa. Olha o primeiro e verifica onde ele aparece novamente. Ele aparece aqui. Tranquilo. Agora eu tenho que tirar a prova, ou melhor, eu tenho que observar se de fato aqui vai ser o início de um novo ciclo. Se já de fato é o início de um novo ciclo. Para isso, o segundo elemento daqui tem que ser igual ao segundo de lá, o terceiro daqui tem que ser igual ao terceiro de lá, e assim por diante. Então, o segundo, ó, a mocinha de braço para cima, beleza. O terceiro, a mocinha de braço para baixo, beleza. Aqui o rapaz de braço para cima, tá certo. A mocinha de braço para baixo, tá certo. A mocinha de braço para cima, tá certo. E aí encerra, ou melhor, já começa um novo ciclo com o rapazinho de braço para baixo e de fato aqui já está começando um novo ciclo. Tranquilo. Então, observa-se o seguinte, esse ciclo ele se repete depois de quantas imagens de pessoas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, observem que esse ciclo é constituído por 6 imagens de pessoas. Cada ciclo é 6, depois mais 6, depois mais 6 e assim por diante. Beleza. O que o exercício pede para nós fazermos? Determine o 77º elemento da sequência. O elemento que está na posição 77, gente. Qual é o elemento que está na posição 77? Veja bem, professor, eu vou ter que desenhar tudo isso para descobrir? Não, gente, não. Olha só, a dica lá que é a seguinte. A gente já sabe que a sequência é de 6, certo? A sequência é de 6. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 0. Professor, 0 não seria 6? Eu vou explicar por que eu coloquei 0 no último elemento. Tranquilo? Seria 6, mas coloquei 0 e vou explicar para vocês. Veja bem, como eu quero encontrar o elemento da posição 77, e isso aqui, gente, poderia ser qualquer posição. Ele poderia perguntar da posição 1000 e alguma coisa, 10.000 e alguma coisa, 1 milhão e alguma coisa, não precisa assustar. A única coisa que você vai fazer é uma divisão.
E essa divisão vai ser por quem? Pela quantidade de elementos que constitui cada ciclo. Cada ciclo de repetição. Então, cada ciclo se repete de 6 em 6. Então, o primeiro ciclo, 6 e assim sucessivamente. Então, eu vou pegar esse camarada e vou dividir por 6. Divido por 6. Vamos fazer a divisão? Vamos lá, ó. 7 dividido por 6. 6 vezes 1, 6. Para 7, 1. Abaixo o próximo número. 17. 17 vai dar 2. 6 vezes 2, 12. Para 17, 5. Não tem mais nenhum número para baixar. Conta para aí. Professor, eu não coloco vírgula e continuo? Não, gente, não. O que nos interessa é exatamente esse cara aqui, que é o resto da divisão. É esse camarada que nos interessa. É como se eu pegasse os 77 elementos, separasse eles de 6 em 6. 6, 6, 6, 6, até completar os 77. Aí o que vai acontecer com os últimos elementos? Eu não terei 6, eu terei somente 5. Só 5 elementos irá restar. Como eu já sei a sequência deles, a sequência é essa. Então, esse aqui é o elemento 1, 2, 3, 4, 5 e 0, ou sexto elemento. Agora, eu vou explicar o porquê do 0. Vocês observam que o meu resto é 5. Isso quer dizer que eu vou ter 12 ciclos completos, fechado com todos eles, e no último ciclo, eu vou somente até a posição 5. Porque vai me restar 5. Eu vou conseguir vir até aqui. Professor, em que situação daria o 0? Vamos supor que fosse o 78, por exemplo. Se eu tivesse a posição 78, ao dividir por 6, vai dar 13. E o meu resto será 0. Por isso eu coloquei 0 no final e não 6. Ok? Sempre o último elemento da sequência vai ser o 0. Porque quando a divisão for exata, porque para que eu tenha um resto 0, a minha divisão tem que ser exata. Então, se a divisão for exata, resto 0. Se é resto 0, é o último elemento da sequência. Certo? Então, agora, nesse caso, a nossa resposta é resto 5. Então, é a mocinha de braço para baixo. Esse é o próximo elemento da sequência, ou melhor, o elemento que ocupa a posição 77. Ok? Beleza? Entendeu, então, o motivo que eu coloquei o 0 é quando a divisão dá exata. Aí vai ser o último elemento da sequência. Beleza, né, gente? Vocês viram aí a dica? Esse macetezinho evita de você fazer um monte. Porque, professor, daria para fazer assim no braço, um por um, e ir desenhando eles e contar até os 77? Gente, eu não duvido que você não conseguiria fazer isso. Claro que conseguiria. Só que você vai levar muito tempo, e tempo é o que a gente não tem no concurso, né? Então, não é algo aconselhável de se fazer aí, tá? Bom, eu posso ter figuras também, tá? Eu mostrei pessoas, mas posso ter figuras. E aí a figura, o interessante é que você fique atento nos detalhes de movimento dessa figura. Porque a figura ela pode se movimentar verticalmente, horizontalmente, ou ela pode se movimentar de forma circular, pegando ângulos. E aí a gente pode até associar isso aqui àqueles pontos que na geografia se utiliza muito. Norte, sul, leste, oeste, nordeste, sudeste, noroeste e por aí vai. E aí a gente consegue, de uma certa forma, verificar essa movimentação circular. Então, olha só essa figura. Primeiro, ela virou aqui. Se a gente olhando de frente, ela virou para a direita. Depois, virou para cima. Depois, virou para a esquerda. Depois, virou para baixo. Aí, observem que o ciclo se repete. Olha aqui, ó. Qual é a primeira posição da figura? Virar para a direita. Então, aonde que ela se repete? Aqui, ó. Então, muito embora não tenha as outras figuras, já fica caracterizado pelo fato de repetir a
primeira aqui, que se trata de uma sequência de movimentação, direita, esquerda, para cima, para baixo, obedecendo essa ordem. Então, eu tenho direita, para cima, esquerda, para baixo, direita. Então, o próximo, quem é? Para cima. Pronto, está resolvido. Tranquilo? Agora, olha esses casos aqui de baixo. Aqui eu tenho esses rostinhos lindos e maravilhosos, sorridentes, que também se movimentam. Só que observe aqui, ó, eu tenho aqui, ó, para cima, vamos colocar aqui norte. Aí ele veio para cá agora, ó. Aqui eu tenho, colocando aqui na geografia, eu tenho assim, né? Norte, sul, leste, oeste. Né? Aí, entre o norte e o oeste, eu tenho o noroeste. Entre o oeste e o sul, eu tenho o sudoeste. Entre o sul e o leste, eu tenho o sudeste. E entre o norte e o leste, eu tenho o nordeste. Então, essas são as posições que eu tenho, ó. Tranquilo? Bom, se nós observarmos os rostinhos lindos e maravilhosos, sorridentes aqui, eu vou ter exatamente isso, ó. Noroeste, oeste, aqui noroeste não, desculpa, aqui não, aqui tá, entre o norte e o oeste, isso. Aqui vai estar entre o oeste e o sul, vai dar o sudoeste. Aí eu tenho aqui o sul. Aí eu tenho aqui o sudeste. Aí eu tenho aqui o leste. Então, qual que seria? Ó, oeste, sudoeste, sul, sudeste, leste. O próximo, nordeste. Então, seria exatamente o rostinho lindo e maravilhoso nessa posição, que é a posição nordeste. Tranquilo? Viram aí a questão da movimentação? Então, é bem legal a gente associar a essa situação da geografia. Norte, sul, leste, oeste, sudoeste, noroeste, sudeste e nordeste. É a posição de movimentação das figuras. Essa é uma das situações que pode estar aparecendo aí. Tá, galera? Então, fiquem atentos e espertos aí com relação à movimentação de figuras. Tranquilo, gente? Beleza? Bom, nós demos uma palhinha do que você precisa, basicamente, para resolver exercícios de raciocínio sequencial, ok? Vamos agora fazer alguns testes para ver até que ponto você assimilou tudo isso. Primeiro desafio nosso. Banca COSEAC 2018, eu tenho o seguinte. O próximo número que completaria a sequência lógica 1, 4, 3, 16, 5 é. Aí aqui eu tenho as alternativas. Então, o que eu quero pedir para você agora, gente? Nós vamos agora fazer uma bateria de testes aí. Dá uma pausa no vídeo, tá? Tenta resolver. Na sequência, você acompanha a resolução. Beleza, gente. Vamos lá, então, fazer esse primeiro exercício aqui. Olha só o que nós temos aqui. Eu tenho uma sequência de números. 1, 4, 3, 16. Professor, ele aumenta, diminui, aumenta de novo, depois diminui, está um trem esquisito. Bom, uma das formas é a gente pensar nas operações fundamentais. A princípio é isso. Adição, subtração, multiplicação e divisão. Professor, não dá. 1 para 4 aumenta 3, 4 para 3 diminui 1, 3 para 16 aumenta 13, depois 16 para 5, o senhor diminui 9. Está um negócio meio complicado aí. Tá. Então, vamos pensar de outra forma. Uma outra forma seria você separar a posição ímpar da posição par. Como assim, professor? Esse aqui é o primeiro elemento da sequência. Primeiro elemento da sequência. Primeiro elemento. Esse cara aqui
é o segundo elemento da sequência. Esse cara, esse é o terceiro elemento da sequência. Esse é o quarto elemento da sequência. Esse é o quinto elemento da sequência. Então, uma das formas é você pensar assim: analisar as posições pares e as posições ímpares de forma independente. As posições, o que eu quero dizer é que a banca, a pessoa que organizou o teste, ela pode prever algo assim: fazer uma sequência lógica para a posição ímpar e fazer uma sequência lógica para a posição par. Você deve estar pensando aí: professor, mas como que eu vou saber que o cara fez isso? Por isso, no início da aula, eu fiz questão de frisar para vocês a maior dificuldade que vocês iriam encontrar. Qual é? Entrar na cabeça da banca. Entrar na cabeça do cara que organizou o teste. Não é fácil, gente. Não é fácil. Você, poxa, o que esse cara pensou na hora de organizar essa sequência? Qual é a lógica? Não é fácil, ok? Então, nós estamos dando dicas de formas de pensar, de organização de sequência lógica. Isso aqui não tem uma regra única. Ah, é por aqui você vai ser... Não. Cada caso é um caso. Não tem como a gente dar uma fórmula pronta. Ó, toma aqui e você vai resolver todos os exercícios de sequência. Não. Cada um vai ter um desafio. E sempre você vai ter que passar por essa situação. Então, essa aqui é uma das dicas. Separar sequências ímpares de sequências pares. Porque pode haver uma lógica assim. Principalmente quando você não encontrar sentido. Olha só. 1 para 4, 4 para 3. Mas se eu olhar as sequências ímpares, eu tenho 1, 3, 5. Consequentemente, aqui eu vou ter uma posição par, que vai ser a sexta, e aqui eu teria uma posição ímpar, que seria a posição 7, que seria o 7. Partindo desse princípio, eu tenho 1, 3, 5, então aqui vai ser 7. Só que ele não quer saber esse cara, ele quer saber a posição par. Então, vamos ver se tem uma lógica na posição par. Com licença, meu amigo, minha amiga, eu sou o professor Lac. Inicialmente, quero pedir desculpas por ter interrompido os seus estudos, mas essa aula é uma aula demonstrativa aqui do site Lac Concurso. Quero dizer para você o seguinte, que você pode assistir o restante dessa videoaula, você pode ter o material de apoio dessa videoaula e muito mais no nosso curso completaço pré-edital para o INSS. Valor do curso? O valor do curso custa 10 parcelas de R$ 45,00. E nós temos uma promoção. Essa promoção aqui, até o dia 3/6, ela custa 10 parcelas de R$ 30,00, né? Mas vamos fazer o seguinte, você que está assistindo esse vídeo, até para prestigiar, até uma forma de amenizar aí a interrupção do seu vídeo, você vai falar o seguinte: olha, você vai entrar em contato, você vai clicar aí, tem um link aí do WhatsApp, você vai falar o seguinte: eu quero a promoção, eu quero o código promocional do curso pré-edital do INSS que o professor Lac falou no vídeo. Então tem um link aqui embaixo, tá? Tem um link aqui embaixo de um WhatsApp, você vai direto para o atendimento. Lembra-se que o atendimento tem horários comerciais de atender e ali vai te fornecer um link para você pagar aí 10 parcelas de R$ 30,00. Cara, um curso super competitivo, é um curso na qual nós estamos nos dedicando muito. Inclusive, no último concurso, 2016, eram 2.200 vagas, salvo engano, e nós tivemos 204 pessoas, alunos, que nós ajudamos a ser aprovado nesse concurso. 204 pessoas. Cara, então o curso nosso é muito bom, é o melhor custo-benefício. Eu peço para vocês aí um voto de confiança. Meus amigos, um forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau.